Oi pessoal, eu sou a Fana Lopes e hoje eu vou falar com você sobre o lado sombrio do quase. Que isso, Fana? Você já perdeu alguma coisa muito importante na sua vida porque você quase falou o que precisava falar? Porque você quase fez aquilo que você precisava fazer e não fez? Então, dependendo do contexto, o quase, ele pode ter um lado muito bom ou pode ter um lado muito ruim. Ele pode te impedir, por exemplo, de chegar ao seu destino. Você quer ver como é que funciona? Então, não saia daí, respira fundo e vem comigo. Você já parou para pensar nas oportunidades que você já perdeu na sua vida por causa de um simples quase? A pessoa diz assim: eu perdi essa vaga de emprego porque eu quase cheguei na hora da entrevista. Eu não fiz esse concurso, eu não consegui passar nesse concurso porque eu quase peguei o portão aberto no dia da prova. E se eu for te perguntar aí, talvez você tenha também na sua vida alguma coisa que quase aconteceu por causa de um passo que você quase deu, por causa de alguma coisa que você quase falou. Isso já aconteceu com você? Pois é, mas o quase, em alguns contextos, ele pode ser muito benéfico, como eu falei, ele pode também ter um lado bom. Olha só que interessante, a Bíblia diz que eu preciso ser pronto para ouvir, mas tardio para falar. Isso está lá em Tiago 1,19. A gente vê por aí tanto curso de oratória, não é verdade? As pessoas estão muito interessadas em aprender a falar, mas eu nunca vi, acho que você também não, nenhum curso de escutatória. Você já viu? Pois é, o fato é que tão importante quanto aprender a falar é também aprender a ouvir. E quanta coisa a gente já perdeu porque quase ficou calado, não é? Muitas vezes a primeira coisa que a gente perde é a nossa paz. A gente perde amizades, oportunidades de trabalho e por aí vai. A lista é grande. Tudo porque quase ficou calado. Mas tudo vai depender, então, como eu falei, do contexto. Então, em alguns casos, o quase, ele pode salvar uma situação e em outros ele pode colocar tudo a perder. Você já disse ou já ouviu alguém dizer assim: nossa, graças a Deus que eu não falei aquilo. Foi por um triz. Se eu tivesse dito isso, ai meu Deus, tinha sido um desastre. Por outro lado, quanta coisa boa, quantas pessoas a gente deixa ir embora simplesmente porque a gente quase disse que ama, porque a gente quase pediu perdão, porque a gente quase pediu para essa pessoa ficar. Então, o quase, ele tem o seu lado bom, mas tem também, como eu disse, o seu lado sombrio, digamos assim. Mas hoje eu quero focar mais nesse lado sombrio do quase. E pensando nesse lado, o quase ele se torna uma palavra triste demais no dicionário de qualquer um, porque ele sempre traz com ele a ideia daquilo que quase deu certo. Puxa, você quase chegou, você chegou bem perto. Nossa, foi por pouco, você quase chegou lá. Quem sabe na próxima? Então, nesse contexto, o quase, ele soa como oportunidades perdidas, não é? Nesse contexto, o quase, ele me lembra daquilo que eu não consegui conquistar. Eu quase disse o que estava no meu coração. Eu quase disse que essa pessoa é importante para mim. Eu quase pedi perdão. Eu quase ofereci ajuda. Eu quase entreguei a minha vida para Jesus. O problema é que esse quase, ele pode comprometer o meu futuro, o seu futuro, pode comprometer a nossa vida eterna, além de roubar para sempre a nossa paz. Mas nem sempre eu sou a pessoa responsável por esse quase. Algumas coisas elas podem acontecer ou quase acontecerem na minha vida e na sua, apesar de todo o nosso esforço, não é assim? Existem situações em que a gente se esforça, a gente dá o nosso melhor, mas a coisa simplesmente
não acontece, fica só ali no quase. Ou seja, apesar de todo o nosso esforço, a gente quase conquista, a gente quase chega lá. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que ele estudou muito, mas muito mesmo, para um determinado concurso. E aí ele abriu mão de passeios, de festas, viagens, enfim. Ele fez tudo o que ele podia para poder passar nesse concurso. Ele se esforçou demais. Então, ele fez a prova e no dia que saiu o resultado, ele estava muito frustrado, porque ele não conseguiu passar, ele não foi aprovado. Mas uma frase que ele me disse não saiu da minha cabeça. Ele disse assim: Fana, o pior não foi não passar. O pior foi não passar por tão pouco. Eu fiquei por um único ponto. Aí dói, né? Então ele disse assim: eu quase consegui. Então eu disse assim para ele: meu amigo, muitas vezes não é sobre o nosso esforço ou sobre a nossa dedicação. É sobre a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. A gente faz muitos planos, não é assim? Mas nem todos eles vão estar alinhados com a vontade de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, lá em 16:1, que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem sempre da boca de Deus. Nem tudo que a gente pede para Deus é o melhor para nós. E é por isso que nem sempre Deus vai me dar tudo aquilo que eu peço para Ele. Na verdade, Deus nem sempre vai me dar o que eu peço, mas Ele sempre, eu vou repetir, mas Ele sempre vai me dar aquilo que eu preciso. A gente precisa então entender que os nãos de Deus não são uma punição para nós. Os nãos de Deus, eles sempre são direção e proteção para a nossa vida. Pensa nisso. Mas e quando o quase é o resultado das minhas escolhas? Ai, ai, ai. Aí não tem jeito. Eu sou livre para escolher, mas eu me torno prisioneiro das consequências dessas escolhas que eu vou fazendo aí ao longo da minha caminhada. Então, eu posso escolher, por exemplo, entre perdoar e viver em paz ou quase perdoar e viver atormentado ali para o resto da vida. Você precisa descobrir, então, o que é que está te mantendo aí, na estação do quase. Pensa numa viagem de avião, por exemplo. O seu destino, vamos dar um exemplo aqui, o seu destino é Miami. Mas você sabe que esse voo, ele tem escala em São Paulo. Então, apesar de saber aonde você quer chegar, você pode escolher ficar ancorado ali no lugar da escala. Você concorda? Se você escolher ficar parado ali no lugar que seria só uma escala, você não vai chegar ao seu destino. Antes de liberar perdão, por exemplo, quando a gente está muito ferido, muito magoado, a gente passa um monte de coisa pela nossa cabeça, não é assim? A gente pensa assim: eu não vou procurar o fulano, ele que errou comigo. Ou então a gente diz assim: aquilo que o fulano fez comigo não tem perdão. Ou ainda a gente pode dizer assim: eu que tenho razão, então eu vou esperar que ele me procure. Todas essas emoções, tudo isso que acontece, todos esses sentimentos, eles acontecem ali no lugar da escala. Eu sei que o meu destino é a paz com todos, mas eu escolho ficar ali ancorado no lugar da dúvida, da mágoa. Eu até quero ir. Eu chego a dar até o primeiro passo na direção do meu destino, mas por causa, por exemplo, do orgulho, do medo, eu fico ali preso no lugar do quase. Eu fico ancorado no lugar da escala e aí eu não chego ao meu destino nunca. Então, quando eu me dou conta, eu vejo que o tempo então passou e que eu quase cheguei ao meu destino. O fato é que tem gente que perdoa rápido demais. Você conhece gente assim? Eu conheço. Mas muita gente passa por essa estação antes de perdoar, não é? E não tem problema nenhum nisso, mas o que eu não posso fazer é escolher ficar, permanecer ali nessa estação, na estação da dúvida, do medo, do será que eu vou, a estação do orgulho. O que eu não posso é perder de vista
o destino, o meu destino, porque eu escolhi ficar no lugar da escala. Então, perdoe, libere, diga que ama, diga muito obrigada, expresse a sua gratidão, não deixe que nada, nem ninguém te aprisione na angústia do quase. Quem quase faz alguma coisa, na verdade, não faz nada. O que está te impedindo de chegar ao seu destino? O que está te impedindo de dizer para essa pessoa o quão importante ela é para você? O que está te impedindo de falar, de expressar gratidão, amor, perdão? Não carregue então no seu coração o peso de uma péssima escolha. Quando você estiver quase entregando a sua vida para o Rei dos Reis, não deixe que nada nem ninguém te faça parar no lugar da escala. Não deixe que nada nem ninguém te impeça de seguir em frente com essa decisão, porque quase entregar a sua vida para Jesus é escolher não experimentar a vida eterna com Ele. Certa vez um jovem rico, essa passagem está na Bíblia, um jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus disse que ele precisaria observar e cumprir os mandamentos. E esse jovem disse para Jesus, isso aí eu já faço desde criança. Então Jesus disse assim para ele, então vá agora, venda tudo que você tem e dê esse dinheiro para os pobres. E depois disso você venha e me siga. Mas aquele jovem, ele ficou muito triste com essa resposta de Jesus e ele foi embora porque ele não estava disposto a abrir mão de tudo o que ele tinha, de toda aquela riqueza que ele tinha. Esse texto está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 17 a 22. Depois confere lá. Então, quando esse jovem procurou por Jesus, ele até deu um passo na direção da salvação, da vida eterna. Mas o amor ao dinheiro manteve aquele jovem ali aprisionado no lugar do quase. E por causa dessa escolha de não dar o próximo passo na direção do lugar do nosso destino, por causa disso é que muitas vezes lá na frente a gente diz assim, ai, se eu tivesse falado aquilo, ai, se eu tivesse perdoado, ai, se eu tivesse feito isso ou aquilo, aí vem aquele arrependimento. Alguém disse que descobriu uma coisa muito interessante na revistinha do Capitão América. Essa pessoa disse que um dia o Capitão América estava ali treinando e um dos Vingadores passou perto de acertá-lo. Então esse Vingador ficou todo orgulhoso e disse assim, viu, Capitão América, eu quase te acertei. Aí o Capitão América disse para ele assim, quase é a mesma coisa que nada. Quem quase acertou, na verdade, errou. Quem quase ganhou, perdeu. Quem quase venceu, foi derrotado. Quem quase amou, não amou. Quem quase perdoou, continua aprisionado. Quem quase viveu, morreu. E isso está também num poema bem interessante de Mário de Sá Carneiro. É um poema chamado Quase. Quando ele diz assim, esse poema diz assim, um pouco, só um trechinho que eu vou dar para você, um pouco mais de sol e eu seria brasa. Faltou pouco para eu atingir. E a dor de ser quase, a dor do sonho quase vivido, a dor do amor quase vivido, é uma dor sem fim, diz esse poeta. Na verdade, o quase, ele incomoda, entristece, porque ele traz para o coração da gente a dor e a angústia daquilo que poderia ter sido, mas não foi. Do que não aconteceu, do que poderia ter sido dito, mas não foi. Do que poderia ter sido vivido, mas não foi. Então, a dica é: caminhe na direção dos seus sonhos, com o foco lá no seu destino, no destino profético, para que você não se detenha no lugar do quase. Não deixe que o quase seja
o seu destino. Não deixe que nada nem ninguém te aprisione nesse lugar do quase. Não deixe que os seus medos te impeçam de tentar, de ousar, de se arriscar. Se você está aí agora no lugar da escala, no lugar do quase, saiba que o seu destino, ele pode estar logo ali na frente. Deus não te criou para ser quase feliz. Amém? Pensa nisso com carinho. Você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe. E uma coisa importante, não deixa de se inscrever aqui no canal para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um super beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se cuida. Beijão.